Agora sim. E aí, como se deu esse procedimento, essa preparação? E aí, o que que acontece? Agora começam os casos de auxílio, né? Agora a gente começa a ver os estudos de caso, as situações práticas, né? Vamos dizer assim, desses auxílios, e temos que ir desdobrando isso. Só que o que acontece, vocês vão ver, né? Para quem não está acostumado com os estudos de Manuel Filomeno, esse material ele é muito rico, né? Ele é muito abrangente, esses estudos, assim, em termos de conhecimentos que nós podemos tirar para não só para a nossa vida, né? Mas para os nossos trabalhos na casa espírita. E também os tipos de auxílio que nós podemos prestar a outros irmãos, né? Além de nós mesmos, também a outros irmãos. Então, é um estudo bastante rico. Então, essas apostilas, eventualmente, elas serão maiores um pouco por conta da necessidade da gente não perder parte desse material que seriam com certeza muito úteis. Então, quem que pode ler para a gente, por favor, o início já do capítulo 7, que começa no a menos de 500 metros de distância, né? E depois é uma autoridade importante na cidade. Hum, Eu posso, Zé. show, Nina. Capítulo 7. A falência do Dr. Marco Aurélio. A menos de 500 metros de distância da Avenida Festiva, distendia-se elegante bairro residencial de classe média alta, no qual também existiam mansões de alto luxo, que haviam sobrevivido à ambição imobiliária, que vem reduzindo todo o espaço disponível a espigões de concreto armado para mais amplos ganhos financeiros. Acercamo-nos acercamo-nos de uma delas, cercadas por bem cuidados jardim de rosas e outras plantas, com destaque ao fundo, para árvores frondosas que explodiam em júbilo por meio das frutas tropicais de que estavam carregadas. Discretamente iluminada no exterior, parecia amortalhada em grande silêncio. Um que outro grupo de folhões passava pela rua em relativa tranquilidade. Acercamo-nos, todos os companheiros, sob a segura orientação do Dr. Arquimedes. Notei a presença de inúmeros espíritos ociosos ali situados, em discussões frívolas e agressões verbais. Ao atravessarmos a ampla estrada, deparamo-nos com uma sala ricamente ornada, em penumbra, na qual a movimentação de espíritos de baixo teor vibratório fazia-se grande. Em algazarra e hilariantes, assumindo posturas ridículas e fazendo gestos servis, foram tomados de surpresa quando nos perceberam. Um deles, com faces terrível, gritou desafiadoramente: Que vem fazer aqui os sequazes da mentira e da ilusão em nome do crucificado? Não esqueçam que Marco Aurélio é nosso. Entregou-se-nos de livre e espontânea vontade. Vocês não conseguiram nada com ele. É tarde demais. Sem conceder-lhe a importância que se atribuía, o mentor prosseguiu na direção do piso superior, pelo acesso da escada de mármore bifurcada que descia graciosamente do alto à sala de entrada. A movimentação desses visitantes infelizes era expressiva. Nem todos, nem todos nos percebiam. Alguns dispararam em correria inesperada, tomados de surpresa, ao notar-nos, como se nos receassem. Outros prosseguiam com as suas preocupações, imersos nos pensamentos inditosos em que se enjaulavam. Chegamos no andar superior e dirigimos-nos a uma sala onde se ouvia uma canção vulgar, saindo do aparelho de som,
com letra de duplo sentido, servindo de estímulo a uma grotesca dança de entidades lascivas. Na ampla janela que dava para o quintal, encontrava-se um cavalheiro recurvado sobre o peitoril, com um copo de uísque na mão direita, enquanto fumava um charuto de alto preço, agitado mentalmente e com tiques nervosos contínuos. Vestia um hobby de chambre sobre o pijama e podia-se perceber o desequilíbrio, embora estivesse de costas para nós. Trata-se do nosso irmão, Dr. Marco Aurélio, esclareceu o dirigente do nosso grupo. É uma autoridade importante na cidade, político hábil de larga história, embora os breves 48 anos de existência, embora os breves 48 anos de existência física. Tentemos ouvir os pensamentos atormentadores. Falou, Nina. Obrigado. Bom, vamos lá. 1.1. O primeiro trabalho socorrista da equipe ocorre na casa de um homem chamado Marco Aurélio. Sua casa era luxuosa em um bairro nobre da cidade, mas chama a atenção a quantidade de obsessores e espíritos ociosos existentes dentro da residência. As reações desses obsessores eram muito variáveis, como de se esperar, desde o medo, passando pela indiferença, até o enfrentamento em relação ao grupo, conduzido pelo instrutor Arquimedes. Então, a casa está lotada de entidades, né? Desde já da varanda, da entrada ali, na sala, na parte de cima, ficou totalmente escancarada. Não há proteção naquele lar, né? A gente vai lembrar aqui um caso que nós vimos num dos nossos estudos. Eu não me lembro exatamente qual é o livro, se era Os Mensageiros ou se foi o seguinte. Se quem lembrar, aí fala. Que nós tínhamos um grupo, era uma senhora, filha e um rapaz. E eles estavam foram ao centro. O rapaz era obsidiado, a mãe tinha problemas também, a menina que era mais equilibrada. E aí eles vão a esse centro e depois, quando eles saem de lá eles ficam bem dentro do centro. Eles chegaram bem desequilibrados, lá eles novamente se reequilibram. Quando eles saem, começa de novo a influência das entidades que ficaram do lado de fora e que os acompanhavam com certa frequência. Não a menina, mas o rapaz e a mãe dele. E aí começa aquela conversação pessimista de novo, né? Aquelas ideias recorrentes que, vamos dizer assim, torna aquilo que a gente vê no livro Ação e Reação de André Luiz se chama tema central, né, que nós comentamos outro dia, ou seja, aquele pensamento recorrente que acaba virando um comportamento em termos de pensamento, né? Aquilo volta e volta os obsessores de novo. Muito bem. Aí eles vão seguindo, a menina tenta quebrar aquele vínculo, né? Ela bem intuída pelo mentor dela, tenta quebrar aquele vínculo ali, mas ficam resistentes a isso. E aí eles vão para casa. O rapaz, quando chega, eles vão acompanhando o rapaz. Ele é envolto pelas entidades ali, ou uma entidade, ou mais de uma entidade que o obsidiava. Quando ele chega na casa dele, eles veem uma casa mais assim iluminada, né? E que não conseguem, assim, essas entidades, o rapaz entra dentro da casa, as entidades não conseguem entrar ali dentro. E aí depois a gente vem a saber que a esposa dele era uma pessoa de condição espiritual bem mais elevada e que mantinha regularmente o recurso da prece, do culto no lar e tal. Então ela criou ali uma ambiência de proteção dentro desse local, tá? Então ali não adentrava, vamos dizer assim, aquelas entidades, ou seja, criou essa proteção. A nossa casa, gente, é a mesma coisa. Não entram, vamos dizer assim, entidades ali na nossa casa se ela tiver sob efeito dessa proteção vibratória. Só que no caso aqui do Dr. Marco Aurélio, a esposa dele está muito doente, a gente vai ver daqui a pouco, sem nenhuma condição de fazer essa defesa.
e ele totalmente obsidiado. O caso dele é muito grave. A gente vai ver depois o desenvolvimento dessa questão. Os filhos totalmente desequilibrados também. Então a casa fica absolutamente entregue a essas entidades, né? Então você tem ali um obsessor mais, que a gente vai ver daqui a pouco, mais vinculado a ele. Depois tem outros obsessores, alguns que lideram, outros que não, outros que são só ocasionais ali, encontram aquela ambiência, se sentem bem dentro daquela ambiência, vão adentrando. Então, ou seja, é um local entregue às moscas, do ponto de vista espiritual, porque tudo bem, os mentores estão ainda ali, os mentores espirituais, mas não encontram os pontos de conexão para poder modificar o padrão vibratório daquele lugar. Tem que ter alguém ali dentro numa condição melhor para poder ajudar. Aí sim, consegue às vezes reverter e mudar o padrão vibratório, como esse exemplo que a gente viu nesse caso de André Luiz, que é narrado nesse livro de André Luiz, tá? E a gente vê que tem espíritos que fogem deles, tem espírito que não os veem, porque a gente sabe que muitos dessas entidades estão imersas num estado de monoideísmo. Elas seria o que nós chamaríamos de uma certa psicose, né, espiritual, e outros que os desafiam, né? São espíritos mais assim atrevidos, né? Como esse que desafia ao grupo. Então nós temos uma condição muito variável, tá? Dessas entidades que se encontram nesses estados de desequilíbrio. Imagina só, gente, nós falamos outro dia, né, tem comentado sempre isso, né? Essa questão do padrão vibratório dentro da casa, das construções mentais, né? Das ideoplastias, dessas formas de pensamento, que elas por si só já formam, quando elas estão estruturadas nesses padrões negativos, né? Mesmo que não tenha uma entidade ali dentro, só tem um encarnado, essa estrutura, digamos, que essas entidades tenham saído por alguns momentos, essa estrutura de psíquica pesada, negativa, ela tem força para nos influenciar negativamente, nos fazer mal, nos prejudicar. Agora, imagina uma casa que não tem só o fluido pesado, as formas de pensamento, ela tem entidades vibrando com seus fluidos deletérios o tempo todo. Vocês imaginam então a situação de uma pessoa que mora dentro dessa casa, dentro desse lar, a dificuldade que é, né? Então a gente vai para o item 1.2. Em situações desse tipo, alguns espíritos são obsessores kármicos, ou obsessores por outros interesses, com vistas a buscar a queda do obsidiado. Então, quando a gente fala de obsessão kármica, a gente está falando de um inimigo do passado ou de alguém que se transformou ao longo do tempo em um inimigo porque esperava daquela pessoa um outro padrão de comportamento. Ou então foi alguém que foi prejudicado por ele no passado e se volta contra ele. E isso às vezes se replica durante muitas reencarnações, nós sabemos disso. Esse processo às vezes leva muito tempo, às vezes a obsessão continua no plano espiritual. Nós temos a obsessão também em que há um interesse no processo obsessivo. Esse interesse é motivado porque aquela pessoa está fazendo algo que atrapalha o trabalho daquelas entidades. Então, vamos dar um exemplo. Você tem um indivíduo obsidiado. Aí, um trabalhador da nossa casa, Jesus Maria José, vai lá tentar ajudar essa pessoa que está obsidiada, tá? Só que esses obsessores, que, vamos dizer assim, que estão ali dominando aquele indivíduo, aquele enfermo, eles podem eventualmente se voltar para aquela pessoa que está tentando ajudá-lo, né? Pode ser um companheiro nosso aí que está tentando ajudá-lo e eles se voltam contra ele. Então, não há um fator kármico, não há uma ligação passada, mas há uma questão de interesse naquele momento de não deixar que uma pessoa se intrometa naquele processo de domínio que eles estão exercendo naquele momento. Então, isso também a gente tem que levar em conta, porque às vezes as obsessões com intenção surgem desses processos que não são kármicos, mas existem interesses imediatos ali.
Outras vezes, esses são obsessões simples. Simplesmente o indivíduo dá a conexão, ele dá a passividade pela invigilância dos seus pensamentos, aqueles espíritos ali começam a obsidiá-lo. Por exemplo, o uso da bebida, o uso da droga é um exemplo típico disso, mas tem várias situações. O indivíduo que tem uma vida, vamos dizer, do ponto de vista sexual totalmente desequilibrado, né? Isso cria também vínculos com entidades que têm o mesmo tipo de perturbação, e não é kármico. Ele é uma obsessão simples por afinidade, mas que o fato de ser obsessão simples no início não significa que não vai evoluir para uma obsessão mais grave, né? Frequentemente, dependendo da situação, ela vai, no caso da bebida, dos desequilíbrios sexuais, das drogas, ela certamente evoluirá para quadros mais graves, né? Continuando aqui, outros espíritos podem ser qualificados como obsessores, mas são mais oportunistas que ali se agregam por encontrar ambiente propício ou então convocados por entidades inimigas do obsidiado, de forma a aumentar a influência deletéria sobre o ambiente e o obsidiado. Já tínhamos visto algo semelhante narrado no livro Ação e Reação, pelo espírito André Luiz, no capítulo 8 daquela obra. Vemos também que se destaca alguns espíritos mais rebeldes e ousados, parecendo exercer certa liderança sobre o restante das entidades. Líder sempre tem, tá, gente? Dificilmente você tem um processo em que há obsessão kármica ou uma obsessão direcionada, como nós comentamos aqui, sem que não haja uma liderança. Em geral, há um líder ali ou líderes. E os outros são espíritos que são meio que subordinados a eles ou aceitam as sugestões ali para permanecerem. Ora, o que que acontecia nessa obra que a gente cita do André Luiz, o Ação e Reação? Bom, primeira coisa, gente, essa obra, nós estudamos ela na época, eu me lembro que foi às quintas-feiras, um pouco depois da pandemia, eu acho, que a gente estudou. Me parece que nós estudamos, na pandemia, nós estudamos A Caminho da Luz, foi onde nós começamos nossos estudos pelo Zoom, e logo depois nós fomos para. Eu acho que logo depois a gente fez a Ação e Reação, se eu não estou enganado. E esse livro, ele é de uma importância extraordinária, o livro Ação e Reação. Agora eu estou na dúvida, né? Eu não sei se foi na quinta ou se foi na segunda. Agora eu realmente estou na dúvida mesmo, gente, se foi na quinta ou se foi na segunda. Mas não importa. Esse livro, ele é fundamental para se entender bem os mecanismos de ação e reação e, inclusive, os mecanismos também, alguns dos mecanismos obsessivos relacionados aos problemas kármicos. É um livro fininho do André Luiz, né? Mas ele tem uma quantidade de estudos de caso ali maravilhosos, tá? E teve uma situação que lembram pouquinho isso aqui. Eu não sei, não dá para dizer, porque a gente não sabe se ele não comenta se essas entidades foram trazidas pelo obsessor principal ou se elas foram adentrando por conta de encontrar aquilo tudo escancarado. Mas naquela obra, havia um fazendeiro de nome Luiz, cujo pai dele havia matado os dois irmãos para ficar com a fazenda. E esses dois irmãos obsidiavam, então, o filho dele. Ele também morreu, esse fazendeiro, e o filho dele, de nome Luiz, era obsidiado por esses dois irmãos, que queriam de volta a terra. Queriam a terra, queriam a parte deles da fazenda, só que eles estavam desencarnados. E eles começam a obsidiar esse Luiz. Só que o que eles fazem? Eles pegam e começam a trazer um monte de fazendeiros desencarnados e outros indivíduos assim perambulando para ficarem ali, para aumentar esse, digamos assim, essa força psíquica negativa, deletéria, sobre o obsidiado. Quem estudou o livro vai lembrar disso. Então, isso aqui acaba acontecendo também. Muitas vezes as entidades começam a trazer, que querem se vingar, começam a trazer outros obsessores, mesmo aqueles que são assim mais oportunistas, para que eles também continuem a exercer essa pressão, essa ação, mesmo quando o obsessor vai descansar, para não dar tempo, não dar possibilidade de sossego ao obsidiado. Ele é obsidiado 24 horas por dia, porque a hora que o obsessor não está junto dele, por alguma razão, os outros obsessores continuam a fazer esse processo.
e aumenta também a intensidade dessa emanação de fluidos, de energias negativas dentro da ambiência da casa dele, até no ambiente de trabalho, onde for. Mas na casa, especialmente, sempre que ele for para lá, vai estar aquele grupo de entidades ali. Mesmo que o obsessor não esteja ali, ele sabe que aquela carga negativa vai continuar afetando aqueles moradores, né? E especialmente aquele que ele quer obsidiar. Esse processo ele chama a atenção da gente porque, vejam, imagina que a gente vai numa casa levar, por exemplo, cesta básica, tá? Ou então vai fazer uma visita porque tem uma pessoa doente, a pessoa não pode ir ao centro por alguma razão. A gente vai lá fazer essa. Ou então nos pedem que nós possamos ir lá ajudar, tem alguém desencarnando e tal. Imagina que você entre nessa casa e você tem uma ambiência dessa, por exemplo, tá? É algo complicado, né? O trabalhador espírita, aquele que se propõe a essa tarefa, primeiro, ele não deve ir sozinho, só em último caso. Se não tiver jeito, você vai ter que ir sozinho. Se só tiver você e houver um pedido de socorro, a gente não vai negar isso. A gente vai pedir a Deus toda a ajuda que puder, pedir aos nossos mentores que estejam conosco e vamos fazer o trabalho. Mas, do ponto de vista, assim, quando eu consigo planejar, quando eu consigo, vamos planejar uma visita, vamos combinar a visita à casa daquela pessoa. Vai um grupo, mais ou menos aí 3 pessoas, pelo menos, né? Percebeu o peso daquele ambiente, ou já recebeu anteriormente a intuição daquela ambiência pesada, cuidado redobrado, né? Na hora dessa visita, na hora dos trabalhos que vão ser feitos, entendendo que se não tiver ali dentro ninguém que seja, que possa ser um ponto de ligação, de conexão do plano espiritual, não vai se conseguir tirar aquelas entidades ali de dentro, gente. Não vai conseguir desmanchar essas formas de pensamento. Vai se conseguir desmanchar durante algum tempo com a oração, com certeza. Na hora de orar, um culto no lar, uma coisa desse tipo, vai produzir essa desagregação, essa desmaterialização dos fluidos pesados. Mas eles vão voltar logo depois, porque saiu da casa, não tem ninguém para manter aquilo ali. Agora, acontece que às vezes o socorro é para uma pessoa específica e ela talvez com esse socorro vai procurar ajuda fora dali, na casa espírita, por exemplo, ou em outro lugar, e aí já terá valido a pena todo o trabalho que foi feito. Então a gente não pode às vezes esperar resultados rápidos, mas a gente pode encontrar brechas que vão ajudar aquela pessoa a encontrar ajuda, né? Mas entendendo que se não tiver ninguém disposto a melhora, não tem como retirar essas entidades do lugar, cara. E aí vem a preocupação quando você tem crianças morando, né? Você tem uma criança morando num ambiente desse, é complicado. Aí tem que se manter, pelo menos, a oração constante para ajudar a espiritualidade, com os recursos vibratórios nossos também, para pelo menos criar vamos dizer assim, uma espécie de vamos chamar assim, uma espécie de uma cúpula de proteção para aquela criança, para que ela seja menos atingida pelos fluidos deletérios, uma vez que os adultos não estão sendo, digamos, responsáveis, né, em termos de manter a vibração cuidadosa, né, a vigilância. Então a criança será protegida, então nesse caso a oração já se torna um grande recurso e até eventuais novas visitas, né? José, Oi, Ana. e a gente está falando de pessoas, né, que podem ser obsidiadas pelos seus algozes, entre aspas. E quando você compra uma casa em que ela está lotada de espíritos que não tem, às vezes, nada a ver com você. Quem assistiu aquele filme Os Outros pode se lembrar da situação também. Isso E acontece você tá, bastante. aí você comenta, né, a respeito do que a gente faz da vibração da nossa casa e tal. Só que aí a gente vai, compra uma casa, e aí começa todo mundo a ficar doente. Você não consegue consertar a casa, você não consegue nada. E aí, às vezes, até as pessoas morrem, né?
E me faz lembrar também essas casas que estão aqui caindo aos pedaços. E aquilo vai cair aos pedaços a vida inteira. Isso a gente tem que fazer muita prece, muita oração, chamar padre, jogar água benta, jogar. Porque, Nossa Senhora, né? Mas Porque aí, tem, Ana, tem- nesse caso, o recurso há bons prognósticos. Não vou dizer que todos os casos vão ser resolvidos, mas o prognóstico é melhor, porque aí o que que acontece? Na verdade, a entidade está na casa, as entidades ou a entidade está na casa e os intrusos são os moradores que estão chegando. Só que esses moradores, os encarnados que estão chegando, eles não estão assim, não foram eles que trouxeram aquelas entidades para lá, diferentemente aqui no caso do doutor Marco Aurélio, por exemplo, que ele é que atraiu, né? Ele é que trouxe essas entidades para dentro da casa dele. sim, Como lá essa pessoa, vamos supor que a pessoa nos procure, olha, está acontecendo isso assim, assim, parece haver várias entidades dentro da casa, aí pode-se fazer um trabalho mais sistemático de culto no lar, dando, aí tem que ter um suporte de fora, é sempre bom. Não precisa ser o tempo todo, mas assim, por exemplo, vamos dizer que você tem uma família que mora numa casa e a família aceita, comprou aquela casa, tem essa ação espiritual forte ali, de espíritos apegados, e a família aceita, por exemplo, fazer um culto no lar. Então, o que que o centro pode fazer? O centro pode ir, por exemplo, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, fazer o culto no lar junto com a família. E a família continua mantendo uma, duas vezes por semana o culto, né? É, E aí também, quando for fazer o culto no lar, se tiver alguém com a sensibilidade suficiente para perceber a natureza dos indivíduos que estão lá dentro, seja por mediunidade de evidência, seja pela intuição muito forte, na casa espírita a gente vai direcionar para aquelas entidades, nas nossas orações intercessórias, o pedido de ajuda a elas. É provável que se consiga bons resultados, porque às vezes o que aquelas entidades precisam só que isso vai exigir persistência, não é uma coisa que vai acabar da noite para o dia. Não vai. Vai levar meses aquilo ali, esse trabalho, em geral. E aí você vai fazendo essa tarefa e provavelmente, se não todos, a maior parte vai ser ajudada, porque ela vai tomar contato com uma mudança da ambiência astral da casa, pela nova vibração daqueles moradores que estão buscando ajuda, e isso vai ajudar essas entidades. Aí a gente vê o inverso desse processo, que é o quê? É a ação dos espíritos superiores utilizando aqueles novos moradores para serem os instrumentos que vão permitir à espiritualidade uma ação mais conclusiva de auxílio e retirada daqueles desencarnados que precisam continuar seguindo seu caminho, né? Então, às vezes, os prognósticos eu entendo serem bons, agora tem que ter uma persistência muito grande, né, dos moradores, porque vai demorar, não vai ser uma coisa rápida. Alguns espíritos vão ser convencidos mais rápidos, outros vão ser mais resistentes, mas tem que ter um suporte de uma casa espírita, indo lá fazer, vai se revezando o grupo, vai indo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e a família vai mantendo também, pelo menos duas vezes por semana, o culto no lar, né? Para se convencer essas entidades. E vão ser convencidas, não tenha dúvida, tá? Zé, Oi, pode falar, Valéria. lembra da história que eu já contei da casa que eu morei ali na Pedro Antônio? Eu Ah, nem conheci o espiritismo, acho que você nem falou, foi. conheci. Pois eu até iniciei um processo de depressão que ficou assim um mesinho só, né? Processo de depressão, por causa da influência e eu não Ah, conhecia é. nada do espiritismo. Mas aí foi tudo tão intuitivamente, porque eu não conhecia nada, né? Nem sabia de mediunidade, e eu fui perguntar para a vizinha, olha a pergunta, se tinha alguém que morou ali que era pegado, né? Tudo intuitivo, gente, eles mostram. Eu sei que na época Zé Luiz ficou muito apavorado, porque eu falava assim, a gente tem que ir embora, desesperada. Ela não quer a gente aqui, porque ela gritava, saia da minha casa, era gritando, e só eu ouvia, imagina. Mas a coisa foi tão assim que cara, era tudo muito, me intuíam, né, no que fazer. É, faz uma prece por ela, conversa com ela. Aí eu ia varrendo a casa e falava assim, olha como sua casa tá limpinha, eu tô cuidando da sua casa. Assim, Zé.
É. E aí ó, demorou um tempo, tá? Até que chegou um ponto que eu falei assim, agora eu tenho que dizer para ela que ela não está mais aqui. Ela não sabia, na verdade, que ela tinha Tinha desencarnado, porque ela desencarnado, era né? muito apegada. Aí eu falei, pode ir tranquila, que tá tudo certo, entendeu? Você não precisa mais dessa casa, mas eu tive que esperar sentir o momento de falar isso. E ela É. foi, sabe? Quando eu saí daquela casa, ela não estava mais. Esse É, processo foi bem interessante. ele vai Foi quebrando bem as interessante. resistências, né? Vai quebrando as É, resistências, vai trazendo de novo a. Como é que eu posso dizer? É como se o espírito tivesse entrado num processo alucinatório, vamos dizer assim. E com a continuidade desse trabalho que vai sendo feito pelo encarnado, e também, óbvio, com a ajuda dos desencarnados, dos mentores, né, que estão se valendo dessas, por exemplo, o fluido vital do encarnado ajuda muito nesse processo, e aí vai se restituindo devagarzinho a memória, a lucidez, e aí o espírito vai adquirindo condições. Então é interessante isso aí, Valéria, porque você cria, às vezes a gente acaba sendo um instrumento, né, para ajudar aquela entidade que eu fui sem saber, né? Porque eu não é, conhecia nada. não, Mas mas na com verdade, certeza a espiritualidade ali também estava no controle da situação, né? Ajudando. só que depois disso eu abri um canal, né? Que eu não conseguia varrer casa, porque era um tal de faz uma prece para mim, eu tô sofrendo, eu tô não sei. Não, eram muitos, sabe? Aí eu abri o canal ali. Mas na Sim. verdade, ela não era má. Não, não. Ela A era maior pegada parte à não é casa, ela era pegada à casa e ela não tinha noção que de tinha que ela tinha desencarnado. desencarnado e que a gente estava invadindo o espaço dela. Depois, né, analisando tudo, depois que passou tudo, a gente vai estudando o caso. E foi isso que aconteceu, entendeu? Mas graças a Deus, pelo menos ela foi, né? Ela estava Não, com presa ali. certeza. Ajudou muito. Aí depois, com o entendimento do espiritismo, eu falei, poxa, que legal que aconteceu isso. É, é bacana. 1.3, gente. Doutor Marco Aurélio, dono da casa, e indivíduo em extremo desequilíbrio, era, conforme veremos a seguir, o pivô de toda aquela situação desoladora em termos de ambiência espiritual. Situações desse tipo são muito complexas em termos de tratamento, que pode ser conduzido pela espiritualidade em situações em que encarnados, trabalhadores de uma casa espírita, juntamente com a equipe espiritual, visitam lá nessa situação. Aí a gente entra na questão que é importante aqui, a diferença que há no caso do que a Valéria falou, que o da Ana também falou. Não há muito o que fazer no que se refere à limpeza fluídica do ambiente. Desse caso, tá? Que eu estou falando especificamente de situações igual a do Marco Aurélio ou situações que se assemelham a essa. Limpeza fluídica do ambiente ou a retirada das entidades que ali se encontram. Se a simbiose entre encarnado e obsessores já se encontra plenamente consolidada. Então você tem assim uma situação que você tem um obsidiado, você tem uma senhora doentada lá, acamada, que ela fica praticamente, ela está presa ao corpo ali, está sendo preparado o processo de desencarnação dela pela espiritualidade para ajudar ela a desencarnar. A gente vai ver depois, a Lucinda, né? Mas ela não tem condições, da forma como ela está, de manter, pela dor que ela sente, pelas dificuldades que ela tem, de manter isso. Então, o que acontece é uma proteção para ela, ela sofre uma proteção espiritual, né? Em torno do leito dela, mas ela não consegue proteger o lar. Ele que é a pessoa que está mais ativo ali, ele que trouxe, na verdade, todos esses obsessores para casa dele, né? E aí, como é que você vai chegar se a pessoa não quer receber ajuda? Ele, obviamente, não vai querer receber essa ajuda e está conectado ao obsessor de uma forma que não. Ele já percebe a realidade de uma maneira totalmente distorcida, ele já está caminhando para um estado de, vamos dizer assim, de uma psicose mesmo. Não há o que fazer. Você vai chegar lá na casa, você vai orar, você vai. Algumas entidades vão fugir, porque vai na oração, no culto, aquela luz vai espantar muitas entidades, outras vão se esconder em alguns cantos. Daqui a pouco, quando você sair, eles vão voltar tudo de novo, porque não há alguém ali dentro para segurar essa vibração, para poder manter.
um ponto ali de apoio para a espiritualidade. Tem que ter alguém na casa com um mínimo de lucidez, para poder ajudar dentro desse processo. Se não tiver, fica muito difícil, né? Quando é uma pessoa contra vários, já é muito difícil. Mas quando não tem ninguém, é impossível, né? Porque não há razão, não vai ter como a gente chegar e tentar convencer aquelas entidades a saírem dali. Algumas você vai conseguir, mas vai vir um monte de outras de novo. Porque, por exemplo, você vai chegar lá, os obsessores, que a gente chama de oportunistas, as obsessões simples. Se você chegar lá, é como se você estivesse chegando numa região umbralina, ou como se você estivesse chegando num local de uma casa que tenha. Pode estar até desocupada a casa, que tem entidades ali dentro. Você vai conversar com aquelas entidades, pode ser que algumas delas se convençam e saiam. Pode ser que ali algumas se convençam e saiam, mas aí, continuando aquele mecanismo de pensamento tão ruim do Marco Aurélio, começa de novo a voltar outras entidades começam a chegar. Então não se consegue resolver o problema enquanto permanece esse caso. E nem a espiritualidade tenta fazer isso. Vocês observam que eles nem se preocupam em tentar retirar aquelas entidades dali de dentro de alguma forma. Não adianta fazer isso. Não é o objetivo deles. O objetivo deles é outro, como a gente vai ver mais à frente aqui, tá? A espiritualidade nesse ponto, ela é bem assertiva, né? Eles já estão bastante experimentados nessas tarefas, eles veem o que eles podem, o que eles não podem fazer, o que que é mais assim, como é que eu posso dizer? O que que pode ser mais efetivo nesse caso, né? Não se perder tempo nem energia, direcionar a ajuda para aquilo que pode dar resultado. Vejam, pode dar resultado. Porque quando você faz, por exemplo, uma reunião de desobsessão na casa espírita, você vai atender, vamos dizer, 20 desencarnados. Você entende que desses 20, possivelmente 5, 6 ou 7 vão melhorar, os outros não vão. Eles vão só receber uma ajuda para depois que vai, obviamente tem uma ajuda, tem uma sementinha que está sendo colocada ali, mas que só vai germinar depois. Não adianta ficar com muita expectativa. Ah, vão se manifestar 20 entidades na psicofonia, 20 entidades vão ser doutrinadas, 20 entidades vão ser conduzidas por. Esquece isso, isso é muito difícil. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Mas a espiritualidade tratará todos dentro da casa. Mas veja, os que já estão sendo conduzidos para o tratamento são aqueles com melhores chances. Mas mesmo esse com melhores chances não é sinal de que eles vão aceitar o que vai ser conversado com eles, porque aí nós temos o livre-arbítrio. Não tem como fugir disso. A entidade pode aceitar ou não aceitar o que vai ser conversado com ela. Às vezes, a tentativa do processo é fazer com que ela se lembre daquilo que ela fez. E para isso, ela tem que ter uma certa dose já de certo arrependimento, ou se foi um erro que ela cometeu de prejudicar uma outra pessoa, de seja o que for, ou outras formas de tentar chegar até ela. A espiritualidade vai fazer isso, o encarnado vai fazer isso, o choque anímico que se produz no contato com o fluido vital dos encarnados na reunião ajuda nesse processo, mas no final é sempre o livre-arbítrio que conta. Não tem como fugir disso. Isso ficou muito claro na minha cabeça quando eu li aqueles dois livros do que já comentamos aqui outras vezes, né? Vozes do Além-Túmulo e Instruções Psicofônicas. Vozes do Além-Túmulo ou Vozes do Além, né? Agora estou na dúvida. E Instruções Psicofônicas, que foram dois livros feitos a partir dos trabalhos. Vozes do Além. Vozes do Além, né? Vozes do Além e Instruções Psicofônicas, são dois livros quase que uma continuidade um do outro. Era o grupo Meimei, lá em Pedro Leopoldo, e era o Chico Xavier, que era um dos médicos que trabalhava na desobsessão, para vocês terem uma ideia da coisa. Esse livro é feito, quem tiver a oportunidade de adquirir esses livros e ler eles, é maravilhoso. É muito instrutivo para a gente. E aí, o que que acontece? O Chico, sempre ao final da reunião, recebia uma mensagem psicofônica, essas mensagens eram gravadas, e aí depois elas foram transcritas, e foi feito esse livro, além das observações do que acontecia na reunião.
E aí, no final, quando eles fazem um levantamento, eu não tenho os números exatos aqui na minha cabeça, só por aproximação, mas, por exemplo, quando eles fazem o levantamento da quantidade de espíritos que foram tratados durante 2 ou 3 anos que duraram esses trabalhos no, no grupo Meimei, dentro desse centro em Uberaba e em Pedro Leopoldo, gente, dos espíritos que tiveram assim, melhora 100% é 25, 30% só, entendeu? Aí você tem uma parte que houve uma melhora, mais ou menos perceptiva, mas não foi uma melhora plena, e cerca de 40, 45% que simplesmente não apresentaram melhora nenhuma, entendeu? É claro que é como a gente falou, tudo que o espírito está passando, aquela experiência dele ali dentro da reunião de desobsessão, marca ele de alguma forma, mesmo que ele não dê o braço a torcer, aquilo ali é um ensinamento para ele, é algo que está ficando guardado e depois vai ser útil mais à frente, vai acelerar o processo de recuperação dele mais à frente. Mas naquele momento não produziu resultado nenhum. E isso você vê com o Chico como um dos médiuns recebendo as entidades. Pra vocês terem ideia do nível dessa reunião, né? Do nível dos mentores dessa reunião, dos doutrinadores e tudo mais. Então, para a gente entender que todos esses trabalhos eles são trabalhos baseados assim na probabilidade de se conseguir chegar a um resultado, porque no final sempre tem que se deixar o indivíduo, ao interessado, o livre-arbítrio para ele decidir, né? Mas é claro também que a espiritualidade não vai se voltar para ajudar aquele que ela percebe que naquele momento ali não tem nenhuma condição. Então, mesmo esses que rejeitaram a ajuda naquele momento, esses 40, 45%, que é o caso desses dois livros, nessa estatística que eles fazem, desses anos de trabalho, eles tinham chance de conseguir, eles não foram levados sem nenhuma chance. Eram espíritos que poderiam ter aceito a ajuda, mas não aceitaram naquele momento ali. A espiritualidade não tem como adivinhar isso. Ela só entende o seguinte: se o espírito está totalmente fechado, totalmente, digamos assim, ele não aceita de forma alguma nenhum conselho. Não adianta levar ele para a reunião de desobsessão. Mas eles observam já, até pela característica do perispírito dele, que ele já começa a ter movimentações de energias do perispirituais que indicam uma mudança do padrão mental dele, porque todo o perispírito está sempre fazendo reflexo de uma mudança mental, emocional e cognitiva. Então, opa, peraí, tem chance aqui de conseguir se obter um resultado. Aí você leva, vai lá para poder começar, ou então leva-se para poder semear ali, para poder depois ser feito outros trabalhos. Mas sempre vai prevalecer o livre-arbítrio e os resultados de auxílio, eles são limitados, né? O que é normal, isso não nos espanta, esse mecanismo. Nós somos assim, né? Nós temos que, às vezes, passar por várias experiências difíceis para aprendermos. E com os espíritos encarnados é a mesma coisa, não muda nada, né, dentro desse processo, mas isso não faz com que o auxílio não deixe de vir, né? Muito bem, continuando aqui. Não há muito o que fazer no que se refere à limpeza fluídica do ambiente ou à retirada das entidades que eles se encontram, se a simbiose entre carnado e obsessores já se encontra plenamente consolidada. No mínimo, seria preciso um ponto de apoio no ambiente, ou seja, outro morador ou moradores encarnados que servissem de suporte para o estabelecimento de uma ação contrária contínua, com o apoio da equipe espiritual e de trabalhadores encarnados, espíritas ou não espíritas, né? Eu estou colocando espíritas, mas poderiam também ser de outra denominação ou de outra visão religiosa, mas que tivesse esse entendimento de que ali não é o demônio, não é o capeta, que não adianta nada. Você vai chegar lá, vai deixar o espírito mais enraivado ainda. Você tem que chegar com caridade, né? A ideia é envolver o espírito com carinho, para poder tratar ele com caridade também, porque ele é um doente, é um enfermo que está ali. Você não vai chegar para ficar expulsando ele, né? Não é essa a ideia.
Então, dentro dessa visão espírita, espiritualista, a gente consegue ter esse entendimento de que tanto o obsessor quanto o obsidiado merecem o mesmo cuidado, a mesma atenção, né, dentro desse processo. Mas não é o caso da situação que estamos vendo. Aqui, o trabalho da espiritualidade é remediar a situação, evitando males ainda maiores. O que a espiritualidade vai fazer nesse caso é remediar essa situação para evitar males ainda maiores, porque se eles não fizessem o que eles estão fazendo aqui, a gente vai ver depois melhor isso, as consequências seriam muito mais graves. Tanto para o Marco Aurélio, porque a gente vai ver que mesmo nessa situação ele ainda tem merecimento do que ele fez antes de ter se perdido nessa reencarnação. Quando ele começa o processo reencarnatório dele, dentro daquilo que foi planejado, ele consegue fazer o bem durante algum tempo. E esse bem que ele fez é o suficiente para assegurar algum merecimento de ajuda nessa hora para evitar o pior, o agravamento da situação dele. E a esposa dele também é merecedora de ajuda. Essa se manteve firme no trabalho, ela era que segurava tudo aquilo ali para tentar ajudar. Então, ela é merecedora do trabalho. Uma desencarnação por um assassinato, que a gente vai ver porque a intenção dele era assassinar a esposa, assassinar assim com arsênico, né, com veneno, para parecer que tinha que a desencarnação dela tivesse sido consequência da doença dela, uma vez que estava no carnaval, muita confusão, ninguém ia fazer exame muito elaborado, assim ele pensava, então isso nunca seria descoberto. Então, evitar esse tipo de desencarnação para que pudesse ser uma desencarnação assistida, com todo cuidado, fora daquele ambiente pestilento que estava ali, para poder ajudar o processo da desencarnação, porque ela fazia por merecer. Então, veja, o que a espiritualidade está fazendo aqui, ela já desistiu do Marco Aurélio, em termos de recuperar ele como um trabalhador da espiritualidade. Isso não tem mais o que se fazer, é evitar a piora do quadro. E no caso da esposa dele, ajudar que a desencarnação possa ser feita sob as condições mais favoráveis possíveis, para que ela chegue ao plano espiritual com o mínimo desequilíbrio, com o máximo de acolhimento e de entendimento da situação que ela tem agora quando ela desencarnar, né? Quando chegar o momento da desencarnação dela, tá bom? Algum comentário, gente, antes da gente fazer a nossa oração? Muito bem. José, Nesse finalzinho. Hum. Ah, desculpe, pode falar. Não, pode falar, Nina, depois a Mônica fala. Ah, tá. Esse finalzinho, né, que você explicou, que a simbiose do encarnado com os espíritos encarnados é tão grande, né, ela foi tão consolidada, que somente a espiritualidade atuando assim não é o suficiente, né? Assim, é muito relativo, mas provavelmente vai ter muitos desafios e que Sim, nesse caso seria necessário a presença física, né, material de outras pessoas ajudando nesse sentido. E aí isso me lembrou como que é importante a atuação muito das casas espíritas nesses atendimentos fraternos nas casas sim, das pessoas, porque tem muitos lares em que isso tá tão forte, né? Esse tipo de conexão mesmo simbiose tá tão forte que só a espiritualidade não consegue dar conta. E aí realmente a gente precisa, né? Principalmente o movimento espírita, que parece ser um movimento mais consciente no sentido de energético, né? Não que as outras não tenham essa consciência, mas o espiritismo tem muito essa consciência energética, né? Enfim, de tudo que a gente estuda. Como que é importante os centros espíritas terem esses programas, né, de impacto, assim, sei lá, não sei se é social ou assistencialista, mas de ter esses projetos sociais dentro das instituições, né, porque isso realmente pode alterar completamente o percurso da vida de uma família, né? pode, porque ele abre o caminho, né, para que a pessoa busque o auxílio. E aí o auxílio é individualizado, dependendo da situação, né? Você individualiza através do auxílio fraterno. Aí você tem o trabalho dos passes, que vai fortalecer energeticamente a pessoa, porque toda ação obsessiva e a convivência num lar muito depletado em termos de boas energias, que perdeu essas boas energias e está cheio de formas de pensamento e tudo mais,
a pessoa perde muito, seja por vampirismo direto, seja indiretamente, ela fica muito enfraquecida. E aí, até para ela resistir a essas ações, essas telementalizações, né, como a gente vai ver muito esse termo aqui pelo Manuel Filomeno, o que que é telementalização? É o pensamento sistemático do obsessor, daquelas entidades, sobre o obsidiado ou sobre o enfermo. Isso vai enfraquecendo ele, vai enfraquecendo fisicamente, energeticamente e psiquicamente. E dentro da casa espírita, ele começa a tomar os passes, ele começa a ouvir as palestras, mas tem que ter o atendimento separado, direcionado, o atendimento individualizado, através do auxílio fraterno, e aí, a partir daí, vai se tomando as medidas que forem possíveis, né, dentro do que a gente entende, do que a gente trabalha, dentro dos recursos da espiritualidade. E aí esses resultados melhoram bem as perspectivas, né? Porque sem isso ficaria bem mais complicado para a pessoa conseguir sair dessa situação, né? Ficaria bem mais complicado. Eu É, quero aproveitar. Exato, eu fiquei pensando aqui, só para concluir, em relação às atividades, né? Eu até conversei isso com a minha mãe, aí, em relação a vassouras, porque eu acho que em vassouras, eu acho que deve ter uma resistência maior, porque eu comentei sim. com a mamãe, aqui no Rio, a gente tem um projeto chamado Manjedoura, que eu até participo, que toda terça-feira a gente se divide em duplas, em trios, e a gente sobe a comunidade, né, uma favela aqui do Rio, e a gente vai em 3 casas por semana das pessoas, onde a gente entra, a gente faz oração, a gente conversa com as pessoas e faz uma harmonização, né? A gente lê o Evangelho. Só que essas pessoas, elas são assistidas da ONG, que é uma ONG que faz parte do Centro Espírita, né? É uma ONG enorme na comunidade, então a gente tem muita abertura com essas pessoas. Vocês acham que em Vassouras as pessoas receberiam bem vocês tentando entrar na casa delas para fazer esse tipo de ação, ou você acha que eles são mais resistentes? Não, aí o que acontece é o seguinte, a gente ainda tem uma estrutura ainda muito pequena aqui, né? A gente está ainda, digamos assim, conseguindo se reestruturar agora, Nina, de uns anos para cá. A casa quase teve assim uma situação muito difícil há uns 10 anos atrás, e ela vem se recuperando, graças a Deus, e agora a gente está começando. Então, assim, a gente está imaginando projetos. Primeiro, uma ação, assim, já tem ação de distribuição de cestas básicas, né? Mas uma ação de visitar as pessoas nas casas, a gente ainda não tem gente suficiente, nem o preparo suficiente para isso ainda, nessa forma como é feita nessa ONG. A resistência que existe, mas eu acho que deve ser a mesma que talvez vocês encontrem lá, é as pessoas que estão ligadas a grupos evangélicos, porque os pastores colocam na cabeça da pessoa que ela não pode receber ajuda de espírita, e isso é um problema, né? Mas como a gente ainda tem muitas situações para serem atendidas dentro da casa, nós já temos uma demanda que já está precisando de mais trabalhadores para dar conta disso, em termos de auxílio fraterno. Então, a gente nem está pensando nesse momento num trabalho desse, a não ser que haja uma demanda específica. Por exemplo, a pessoa chega na nossa casa e fala assim: ah, não, visita a casa de fulano de tal, que eles pediram ajuda lá ou estão precisando. Aí você vai lá e visita. Mas, assim, estabelecer um grupo de visitas para fazer um trabalho mais amplo, a gente ainda não tem trabalhadores suficientes para dar conta. Mas é feito a entrega de cestas básicas e tal, entendeu? Isso é que é feito. Mas a gente vai chegar lá, a gente está com planos assim de outras coisas, do trabalho do auxílio fraterno dentro da casa. Havia também uma ideia que eu estava e já cheguei a compartilhar isso com o grupo, de visitas a moribundos nos hospitais ou nas casas para ajudar no processo de desencarnação. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode estar fazendo. A gente está aumentando o grupo de passistas para poder também, porque nas visitas às casas, né, às vezes você tem que estar aplicando os passes. Então, é muita. A gente está indo devagar, estamos indo devagarzinho para não, não tropeçar, entendeu? Mas tá indo legal. Fala, Ana. Aproveitando a oportunidade, né? Eu queria agradecer justamente é, comentando a respeito. Nossa casa é uma casa pequena e um coração maravilhoso.
somos pessoas da terceira idade, a maior parte, até porque a nossa casa é muito antiga. Eu sou da segunda idade. É, hã? Eu sou da segunda idade. É, mas eu sou da terceira já. E dentro dos propósitos que a casa, que teve uma porção de situações, mortes, os mais antigos, não é? Fizeram a nossa base e a gente Rosane, me tem. tira desse grupo aí. Não, Rosana. Então, dentro desse propósito todo, né, eu acho até que a gente faz muita coisa dentro das nossas possibilidades. É óbvio que é muito pouco, é um grãozinho de areia nesse mar, e que a espiritualidade vai ajudar a gente para a gente estar sempre melhorando, sempre. Para quem viu aquela mesa com um bocadinho de fubá e açúcar, hoje em dia vê que é uma montanha de arroz, um monte de coisa, meu coração fica muito, muito É, grato por a gente isso, muito alegre isso. inclusive de agradecer esse pequeno grupo, esse pequeno grande grupo, que quando eu tive num processo, eu acredito que um dos piores da minha vida, que eu pensei em morrer, vocês todos vieram, os que podiam vir, fora do seu local, longe do seu local de moradia, depois do trabalho espiritual, depois do trabalho, não é? Como foi o seu caso, saindo da Caixa Econômica, depois vindo para o estudo e ainda vir à minha casa para me aplicar passes, a me auxiliar à fluidificação de águas, e hoje eu consegui fazer com Graças a que Deus. esse meu maravilhoso volte, que eu estava perdendo a minha vontade de viver a partir desse momento de É, saúde que eu tive, a situação foi muito grave. obsessão, isso de obsessão, porque eu fiquei numa vibração tão baixa que até eu mesma estava vendo que eu estava sendo obsidiada. Então, eu quero aproveitar esse momento de estudo, esse momento de auxílio, né, que você está fazendo com a gente para que a gente entenda, e agradecer a todos que vieram aqui na minha casa e aos que não sabem. Nós também temos esse serviço, que não é tão divulgado, mas é trabalhado e com muito carinho. Quero agradecer a todos que vieram aqui, principalmente a você que coordenou tudo, né? E pedir a misericórdia por todos aqueles que ainda precisam, né, das nossas orações Com e do nosso certeza. trabalho. Que seja para com todos. Isso Muito aí. obrigada, viu? E a gente Valeu. agradece muito a espiritualidade, né? Por estar sempre nos ajudando, nos envolvendo. Mas eles Mônica, também precisam da. você queria falar alguma coisa, Mônica, antes da gente terminar? Não, Zé, pode terminar. Semana Não, que não. vem a gente continua. Eu te pergunto. Não, Ah, vai estar é? dentro do foco de semana que vem. Ah, então tá bom, tranquilo. Tá bom? Falou então. Obrigada. Nada, tudo bem. Então, gente, nós vamos fazer então a nossa oração, tá? De encerramento. Agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão mais velho, rogando, Senhor, tuas bênçãos ao trabalho de nossa casa, de nosso Centro Espírita Jesus Maria José, aos frequentadores que nos procuram, encarnados e desencarnados, aos trabalhadores de nossa casa, toda a proteção, todo o amparo, toda a orientação que tanto, Senhor, necessitamos. E muito gratos aos espíritos amigos que têm ajudado a tantos por quem pedimos, que têm levado consolo, esclarecimento a tantos irmãos que passam privações de toda a ordem. Que possamos todos nós, querido Mestre, ter a possibilidade nesse momento em nossos lares de termos nessa noite os irmãos que também não puderam estar presentes aqui conosco,
participando de nossa reunião, possam receber a visita de nossos queridos mentores e todo o auxílio, toda a orientação, toda a paz. Muito obrigado, querido mestre, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Boa Beijo noite, a gente. todos. Fiquem com Boa noite, Deus. pessoal. Tudo de Boa bom, noite, gente. Tchau, Mônica. Tchau, tudo de Ana. Tchau, bom. Nina. Assuero. Tchau. Boa Boa noite, noite. Zé. Vera. Com Boa Deus. noite Beijão, para tá? Boa noite a todos. todos. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, Aldo, tchau. Patrícia. Beijão Boa no noite, coração de Zé. todos aí. Fiquem com Deus. Gratidão. Boa noite.